Você já deve ter ouvido falar sobre o anticristo. Com certeza você já deve ter ouvido em pregações, site de notícia, vídeos no YouTube e muito mais. Até documentário, em TV aberta já tem falado sobre esse tema. Hoje eu não quero falar sobre quem seja o anticristo. O foco aqui não é esse, mas eu quero falar sobre a ação do espírito dele. Será que o espírito dele já está agindo no mundo? E nós podemos ver essa afirmação sendo feita pelo apóstolo João, na primeira carta de João, no capítulo 4, no versos 3. Lá no finalzinho, ele declara dizendo que o espírito do anticristo já está na terra, já está no mundo. Por que eu não quero citar o nome da pessoa do anticristo, o filho da abominação? Até porque muitos já se têm feito anticristos, como diz o apóstolo João na mesma carta, no 1 João, no capítulo 2, no versos 18 e 19, ele diz que o espírito do anticristo já estava atuando e que muitos já haviam se feito anticristos. Mas nós sabemos que, como Daniel tem citado no capítulo 9, também no capítulo 12, e Jesus tem citado em Mateus 24, no verso 15, que haveria o tempo em que o filho da perdição, a abominação, ele se manifestaria, em pessoa. Ele sentaria no templo de Deus, declarando como se fosse um Deus, e ali haveria com certeza uma grande perseguição ao povo de Deus. Haverá, uma grande perseguição ao povo de Deus. Então eu não quero citar o nome da pessoa porque a pessoa não se manifestou ainda. A pessoa do anticristo, creio eu, que ele já está na terra. A pessoa do anticristo já está na terra, mas falta se manifestar. Não houve notícia nenhuma da manifestação dele em si mesmo. Não houve notícia nenhuma se ele se manifestou em alguma reunião dos altos, da sociedade, dos grandes da terra. Não houve nenhuma notícia dessa. Nós sabemos que esse tempo vai chegar um tempo em que ele vai se manifestar. Mas eu quero falar sobre uma característica da ação do espírito dele, como já foi citado, que vem agindo desde o princípio lá, desde a época da igreja primitiva. E um dos traços principais da ação do anticristo, do espírito do anticristo na terra, se chama apostasia. E isso tem acontecido muito em meio ao povo de Deus, ou então pelo menos ao povo denominado como povo de Deus. Nós temos visto muitos casos, falando de apostasia, muitos casos de pastores que estão entrando em divórcio por qualquer motivo, casam 3, 4, 5. Eu não estou aqui para julgar a atitude deles, até porque a própria palavra já julga, mas você vai ver outros casos também até piores, casamento homoafetivos, pastores, líderes, igrejas que defendem até mesmo essa ideia, dizendo que Deus, ele é amor e tal. E nós vamos ver, irmãos, que o mesmo Deus de amor é um Deus de justiça e que por causa da apostasia, por causa do povo que se desviou da fé, Deus ele precisou até mesmo mandar fogo e enxofre para destruir Sodoma e Gomorra. E ali não foi por falta de amor de Deus, ali foi por motivo de oportunidade. Deus havia dado oportunidade para aquele povo, com certeza Deus deu uma oportunidade para aquele povo, mas como diz a palavra, como Deus falou para Abraão, não havia um justo ali sequer, a não ser Ló e a sua família, e mesmo assim a sua mulher se perdeu. E voltando ao assunto, apostasia, o apóstolo Paulo ele escreve na carta a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 4, ele diz: o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. E quem são esses espíritos enganadores? São espíritos que trabalham na área anticristo, que querem fazer as pessoas andarem contra Deus, contra Cristo, contra a doutrina de Cristo. Eu acho interessante porque o apóstolo João, ele escreve a carta de Apocalipse para a igreja de Tiatira, e ali havia um espírito atuando também para enganar o povo, a qual é denominado como Jezabel. E ele diz: eu tenho contra ti que tolera Jezabel. No capítulo 2, no verso 18 em diante, você vai ver na carta à igreja de Tiatira, Deus condenando as obras. E quais eram essas obras? As obras da profecia enganadora, do ensinamento. Ele diz: olha, você permite que ela ensine. Claro que ali não era a pessoa de Jezabel. Jezabel já estava morta há centenas e centenas de anos
antes de Cristo, mas ali está falando de um espírito, o mesmo espírito que atuava no engano em Jezabel, na época do rei Acabe, na época do profeta Elias, era o mesmo espírito que estava atuando dentro da igreja, e que os líderes daquela igreja, principalmente o líder principal, que é conhecido ali, chamado como anjo da igreja, ele permitia isso, ensinar, e muitos eram enganados pela doutrina desse espírito que estava atuando dentro da igreja, um espírito que profetizava, um espírito que ensinava, ou seja, trazia pregações, ensinamentos, estudos para aquela igreja de forma enganadora, e a igreja aceitava, e muitos acabavam se desviando da fé. E o que acontece? Isso é apostasia, isso é se desviar da fé. Apostatar é você se desviar da fé, mas que Deus ele venha nos guardar desse mal. E o que acontece, irmãos, é que isso tem acontecido muito em nossos dias. Quantos líderes têm se desviado da fé, têm se desviado da doutrina de Cristo e dando ouvido a espíritos enganadores. Hoje você vê muitas denominações que se diz evangélica fazendo culto aos anjos. Isso que Paulo condenou, culto a anjos, mais a anjos do que ao próprio Cristo, ao próprio Deus. Hoje muitos cultos não são cristocêntricos. Hoje muitas pessoas estão defendendo causas, como por exemplo, cristãos defendendo a causa do aborto, defendendo o casamento homoafetivo, defendendo a questão do ecumenismo, a união das religiões, pastores que ajudam até mesmo na colaboração de reconstrução de terreiro de macumba, de umbanda, de outras religiões, a qual não tem Cristo como seu único e suficiente Salvador, como seu guia principal. Então isso é muito sério. O que acontece é que nos últimos dias o espírito anticristo ele vem agindo com grande força. Para que quando o filho da perdição se manifestar, para que ele já tenha um povo que possa seguir a ele. E da onde ele quer arrancar esse povo? Em meio ao povo de Deus mesmo. Que Deus venha nos guardar, que Deus venha nos livrar de toda apostasia. Como o meu pastor costuma dizer, não procure uma igreja mais próxima da sua casa. Procure uma igreja mais próxima da verdade. Que Deus abençoe. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com mais alguém, deixe o seu comentário também, clique no sininho aí para receber as notificações. Meu nome é Erivelto Ferreira e esse é o canal Peso de Palavra. Paz do Senhor Jesus Cristo para todos.